OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número 1 para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Recuperou o jogador. Sim. Recuperou o jogador. Exatamente. Ele está encontrando um espaço para o Pedro jogar. Mesmo com o Gabriel no time, o Pedro tem jogado. A minutagem do Pedro hoje, com o Dorival, pô, é muito maior do que todos os outros técnicos com quem ele trabalhou desde que chegou ao Flamengo. Quer dizer, ele está encontrando um jeito de aproveitar todas as peças do Flamengo, dando uma cara ao Flamengo, dando personalidade ao Flamengo, confiança ao time, que no papel é muito bom, mas que no campo vinha debilitado do ponto de vista mental, porque estava inseguro. Agora não, esse é o Flamengo que interessa. Os 3 pontos foram muito importantes. O Flamengo vai brigar pelo título? Não sei se vai brigar pelo título. Eu acho que ele está um pouco distante dos líderes, mas é muito importante, porque alguém garante que o Flamengo vai ganhar a Libertadores? Não. Ele é favorito? Claro que é. Alguém garante que ele vai ganhar a Copa do Brasil? Também não. Ele é favorito? Claro que ele é. Ainda mais depois de cair em Galo e Palmeiras. Exatamente. Né? Agora, não há garantia disso. Portanto, o campeonato que o Flamengo vinha fazendo no Brasileiro não era um campeonato bom. Era um campeonato preocupante. Porque se ele perde a Copa do Brasil e a Libertadores e termina ali em 7º, 8º lugar, não tem Libertadores no ano que vem. Exato. Sim. Para um time como o Flamengo, que gasta o que gasta, que é um dos melhores times do nosso continente, inegavelmente, ficar fora de uma Libertadores seria trágico. Mas o Flamengo, aos pouquinhos, o Dorival está dando... Olha, eu sou fã do Dorival, viu, Fábio? Muito bom. Eu sou muito fã do Dorival, ele estava aí dando sopa e time contratando técnico de qualidade duvidosa. O Dorival é subestimado? Assim, acho. Isso, você acha que isso que o Sormani falou dele não tá? Ele é aquele cara que mesmo que faça bom trabalho, o pessoal olha que de repente, e não sou eu falando, tá? Eu tô trazendo um pouco da discussão de boteco, eu tô falando isso até para quem gosta do Dorival. De redação entre nós aqui. O tiozão, porra, você vê um elenco desse robusto, não tem ali repertório pra... E aí ele chega da explica. Não tô nem falando que ele é um cara que vai ficar no Flamengo 2, 3 anos, mas é o cara que chegou, resolveu, sem ele ser um medalhão. Queria que você falasse, é subestimado? Eu acho que não só o Dorival, Felipe. Eu acho que a gente olhou para os nossos treinadores com um pouco de rejeição, né? E aí imaginando que esses caras não têm capacidade e o que eles estão entregando hoje tivemos Internacional e Atlético Paranaense hoje, né? Então o Filipão de um lado e o Mano Menezes de outro. E são times que estão brigando lá em cima da tabela, né? Ali acho que na 3ª ou 4ª posição. Os dois, O Dorival, agora na questão do Dorival, é um treinador que tem muito conhecimento e além do conhecimento que ele tem, Felipe, e que o Sormani tocou muito bem, é um treinador que tem aí nas suas melhores funções de resgatar a confiança, né? De se fazer um bom ambiente. Então o Flamengo é outro, tecnicamente o Flamengo é muito forte. Né? Eu acho que o ambiente do Flamengo estava um pouco tóxico. Fábio, veja o que ele faz com o Rodinei, quando ele faz o gol contra o Corinthians e que o Flamengo perde o jogo. Sim. Ele protegeu o jogo. Protegeu o Rodinei. O tempo inteiro, ele protegeu. Exatamente. Em nenhum momento ele falou assim, que ele fez com o Galo depois do Rodinei. Exato. Não, em nenhum momento na entrevista coletiva, perdemos por falhas individuais ou por uma falha individual. Não, porque às vezes o treinador não dá o nome do jogador, mas ele fala, perdemos por uma falha individual. Pô, todo mundo sabe que o Paulo Souza, ele fazia muito isso, exatamente. Né, perde o vestiário, né? A gente falava muito isso, né? Porque temos o costume de fazer o pós-jogo, né? Então tudo é muito quente e a gente acabava vendo entrevistas coletivas do Paulo que quando o Flamengo não obtinha bons resultados, ele sempre expunha alguns atletas. Algumas vezes citava nomes, outras não, mas por conviver um pouquinho no vestiário, né, Sormani? Eu sei o quanto isso acaba tumultuando o ambiente, tirando a confiança, segundo os jogadores, tendo um olhar um pouco de canto de olho ali para o seu treinador, e o Dorival, ele se esquiva de tudo isso. Então ele vem para o Flamengo em um momento complicado, né? Ele opta na primeira escalação em colocar jogadores ali que talvez não tenham a melhor qualidade no momento, mas ele vai resgatando, vai recuperando jogadores, confia no Diego, por exemplo, né? Quando ele começou a colocar o Diego, a gente batia um pouco, né? O Diego não tem condições de jogar, enfim, o Diego tem umidade, o Diego não consegue entregar, e hoje o Diego foi muito bem o tempo que esteve em campo também, atuou como primeiro volante, fez gol, então eu acho que é uma das armas do Dorival nesse novo Flamengo, restabelecer um bom ambiente,
né, recuperar jogadores, dar confiança para jogadores importantes do elenco, e hoje ele tem um mérito gigantesco, porque ele coloca um time competitivo em campo, consegue a vitória. Lógico que o Flamengo não jogou, né, um futebol nem próximo do que apresentou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, mas conseguiu os 3 pontos e poupou jogadores importantes. Deu confiança para alguns jogadores, no caso, por exemplo, Gustavo Henrique, de Diego principalmente, colocou o Lázaro para começar uma partida e poupou jogadores aí, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, jogadores que estão sendo importantes para o Flamengo e que precisavam aí, depois do desgaste contra o Atlético Mineiro, de um pouco de descanso. Isso, os dois falaram sobre o Diego, que estava meio ali, bem na fronteira do que seria de utilização. Ele provou hoje que dá para ser útil na temporada? Não vai ser titular, mas é um cara que quando precisarem, ele vai ser útil, ou vocês acham que é bem eventual? Sim. Ele vai ser, eu acho que terminando a temporada, você agradece o Diego, como o Palmeiras fez com o Felipe Melo, e a vida que segue para os dois, para o Flamengo e para Diego. Mas já que ele está lá com o contrato e com a experiência que ele tem, é evidente que você tem que aproveitar um jogador desse. E, especialmente em jogos como esse, quando você precisa poupar alguns jogadores. Não, e o Dorival sabe como mexer com esses atletas. Ele vai recuperar o Gustavo Henrique. Não pelo gol que ele fez hoje, não. Jogou bem. Não, jogou bem. Ele foi jogador do Dorival no Santos. Muito tempo. Ele vai recuperar o Gustavo Henrique também. Então o Flamengo vai ter Pablo, vai ter Davi Luiz, que eu acho que ele vai recuperar também. Gustavo Henrique, Léo Pereira. Então tá recuperando. Tem o Fabrício Bruno. Né? Então ele está recuperando os jogadores que o torcedor e muita gente da mídia tinha uma desconfiança muito grande. Que são jogadores importantes para o Flamengo levar. Nós vamos começar agora o segundo semestre, né? Daqui a pouquinho, já estamos no segundo semestre. Você tem que recuperar os jogadores. Sim. Você não pode levar 3 campeonatos com 11 jogadores, 12, 13 ou 14. Não, você tem que ter muito mais do que isso. Então é importante recuperar o Gustavo Henrique, é importante recuperar o Léo Pereira, o Diego Ribas, fazer o que ele pode fazer, render o que ele pode fazer, porque não adianta nada ficar só no vestiário. O cara é bom de vestiário, beleza, mas ele foi contratado para jogar. Sim. Não foi contratado para levantar o moral dos jogadores do vestiário. Sim. Ele tem que mostrar a qualidade em campo. Claro. E isso aí o Dorival sabe fazer muito bem, além da qualidade dele como professor, né? Taticamente ele conhece o jogo, como poucos no futebol brasileiro, está sempre atento e trabalha com muita intensidade. Eu não estou falando isso para depois de uma vitória, não, até porque a gente estava até comentando, né, Fábio? Não foi um jogo empolgante. Não foi longe disso. Não, teve trocação, o resultado foi exato, não foi longe disso, mas a gente vislumbra um Flamengo bem diferente daquele Flamengo do primeiro semestre desse ano. Aliás, dos últimos Flamengo... O Flamengo tinha, contando com o Coritiba, 4 jogos que você olha para um time poderoso como é um Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, é aquele tipo de sequência das quais 3 partidas em casa, que você fala, tem que ser 12 pontos. E com 12 pontos, ele não pula a liderança, mas ele já chega nesse bolo. A gente já vai falar sobre isso, mas eu quero te ouvir sobre o Diego Ribas também. O que ele fez hoje e o que você imagina, pelo menos até ali o fim de novembro, dezembro? Felipe, eu acho que são jogos específicos. O Dorival começou a colocar o Diego em alguns jogos do Flamengo no segundo tempo, com pouca minutagem, mas ele olha para o Diego de uma forma que a gente em muitos momentos não olhava, pela experiência que o Diego tem e pelas funções que o Diego pode fazer. Então, assim, o Diego jogou hoje como primeiro volante, deu liberdade para o João Gomes e para o Vitor Hugo irem um pouco mais à frente. Nas vezes que o Diego ia à frente, aí o João Gomes fazia um pouco mais essa recomposição. Então, eu acho que é um jogador que faz parte do elenco e, como o Sormani falou, ele não está ali só para levar o vestiário, né? Ele tem que entregar dentro de campo. O atleta profissional, ele é pago para isso, para usar a experiência que ele tem, lógico, no vestiário, mas principalmente, né, ajudando dentro das 4 linhas. E o Diego foi muito bem hoje nas funções que ele foi solicitado. Né? Não é pelo gol também, é pelo posicionamento, enfim, pelas recomposições. Ele não é um jogador de marcação, mas muito inteligente, então pelas recomposições defensivas. Eu acho assim, não é um jogador para ser titular do Flamengo. Eu acho que nem... Talvez em muitos jogos ele nem seja essa. Reserva imediato. Reserva imediato. Mas é aquele cara que você vai botar no campo no momento de... A hora que precisa. E ele vai te ajudar. E o Diego, ele está pronto para isso. Ele já mostrou, né? Ele já entendeu o espaço que ele tem no Flamengo. A cabeça dele já está configurada para isso, né? Não vai dar trabalho. Não vai dar trabalho. Nesse ponto, ele é um cara tranquilo. Exatamente. Ele não dá trabalho para treinador. Tem jogador, e o Fábio conhece muito bem isso, viveu... mais de uma década e meia, né, jogando bola, né, Fabião? Exato. E tem jogador que atrapalha.
que não aceita a reserva, Ele faz não dá bico, esse trabalho. ele não dá esse trabalho. Sim. E é importante você ter um jogador desse calibre dentro de campo e que fora de campo te ajuda também. Lá para elevar o vestiário, como o Fábio falou, e quando você o deixa no banco de reservas, ele não te aborrece. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? Então, eu acho que é importante também isso aí que o Dorival está fazendo, de colocar alguns jogadores para jogar, para mostrar para eles, envolver o elenco, para mostrar todos serão importantes para mim. A partir do momento que eu cheguei aqui, todos serão importantes. Claro que ele tem as preferências dele, o time titular, mas, de repente, um jogador é suspenso, o jogador pega Covid, um outro atleta se lesiona, alguma coisa acontece. Sim. Então, eu conto com vocês todos, porque numa emergência dessa, eu quero que vocês entrem e desempenhem. E não estava acontecendo isso. Sim. Por essa falta de envolvimento. Veja que esse é o segundo jogo seguido que o Flamengo não toma gol. Sim. Ele venceu o Atlético pela Copa do Brasil por 2-0. Atlético Mineiro, de Hulk. E sem o Atlético dar um chute a gol. Exatamente. E ele vence hoje também por 2-0. Então é o segundo jogo que o time não sofre gols. Ele está arrumando. Veja que são 11 partidas do Dorival à frente do Flamengo. 11 jogos. Os 4 primeiros, 1 vitória, 3 derrotas. Sim. A partir de então, Exato. 7 jogos com 6 vitórias e 1 derrota. A derrota para o Corinthians, aquele lance infeliz do Rodinei. Então veja como mudou. Sim. Ele chega, pega um time sem identidade nenhuma, aí ele começa a trabalhar, mesmo sem muito tempo, é bom dizer isso, porque são jogos de quarta e domingo, mas ele já começa a dar uma cara para esse Flamengo, como você lembrou bem. Os zagueiros agora não estão tão expostos como estavam. Às vezes é um lateral que está no auxílio, às vezes é um volante que chega para auxiliar. Então, isso dá confiança. Você falou claro. tudo, você sabe muito mais do que eu, né? Então, então, muda esse Flamengo. Então, volto a dizer, os primeiros 4 jogos do Dorival, 1 vitória, que foi contra o Cuiabá 2-0, e 3 derrotas. Tá? Depois, em 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota. Então já é um outro time. A gente pode esperar muito mais desse Flamengo agora com o Dorival. Eu me lembro muito bem que no F90, que o Fabião já participa lá também com a gente, foi discutido o seguinte, quando foi feito o sorteio da Copa do Brasil. Qual time você gostaria de evitar? Bom, deu um time X lá que eu acho que foi o Palmeiras. Aí eu falei o seguinte, eu só queria fazer uma observação. Dos times da primeira prateleira do futebol brasileiro, hoje, se eu tivesse que enfrentar um deles, eu gostaria de enfrentar o Flamengo. Porque não era esse Flamengo que nós estamos vendo hoje. Não, mas não era mesmo. Era aquele outro Flamengo. Exatamente. Era o Flamengo do Paulo Souza. Agora, esse Flamengo do Dorival, se você perguntar para mim, qual é o time que você gostaria de evitar numa Copa do Brasil? O Flamengo. Esse Flamengo. Porque é outro Flamengo. Total. É outro Flamengo. Não, e até curioso, claro. porque a gente no Sport Center, no dia do sorteio das oitavas da Copa do Brasil, que teve aquele duelo de clássicos, a gente fez ali no touch aquele cara a cara. E aí foi interessante, porque André Kfouri, o Zupac, eu e a Marcela, a gente falou que Flamengo e que Atlético vão chegar na hora do confronto. Exato. O do Paulo Souza, meu palpite é o Galo. Mas se mudar, independentemente de quem seja, talvez esse choque, eu sou Flamengo. E aí a gente vê isso até aqui na hashtag SC Brasil, ó. Vida longa ao Dorival, Luiz Vieira, falando que ele não concorda com algumas substituições, o João Nieres... É natural, mas não, hoje com o resultado... Mas no ele geral, fez algumas experiências todo, até. Dá mais voz aí, desculpa, Felipe, não, no Luiz todo, Vieira. Ele tem aprovação, né? Sim. Sem dúvida. E hoje, só para fique à aprontar vontade. um pouquinho sobre as substituições, o Dorival ele fez algumas experiências hoje, mas com o Flamengo ganhando, né? Coisa que o Flamengo queria fazer experiências antes do início da partida. Assim, o Paulo Souza, né, que já foi, enfim, a gente tem que respeitar, mas ele fez muitas experiências, enfim, para o Flamengo iniciar uma partida, e o Flamengo sofreu demais. O Dorival hoje, como a gente está vendo aí, eu não gostei de uma substituição ou outra, mas ele fez algumas modificações com o Flamengo vencendo o jogo, e o Flamengo controlou o Curitiba hoje durante todo o tempo. O Curitiba não ofereceu muita resistência ao Flamengo. Saiu um pouco mais no segundo tempo para buscar um resultado, até porque, lógico, você está perdendo 2-0, você tem que tentar correr atrás do resultado, mas o Flamengo teve o domínio da partida, teve o controle do jogo, e o Dorival, o trabalho do Dorival,
mais recente, né, como o Sormani falou, tirando aquele início, que é lógico que ele ia sofrer um pouco, porque os jogadores estavam em um momento complicado também de confiança, após a retomada de confiança, esse é um outro Flamengo, não o de hoje. O de hoje foi importante o resultado, porque era um time teoricamente reserva, mas o Flamengo que a gente vem acompanhando nos jogos importantes, as suas principais peças, é um Flamengo totalmente diferente de antes e é um Flamengo que pode incomodar aí muitos adversários na briga tanto da Copa do Brasil, Libertadores, na minha opinião, também dentro do Campeonato Brasileiro, pelos jogos que o Flamengo tem em sequência. E olha, a hashtag EC Brasil, Dorival Júnior nos braços da povo, João Linhares. O Dorival resolveu o Flamengo, o treinador se pega no laço. Bruno, pra mim, o Flamengo no fim do ano tem que dar um contrato pro Dorival. Gente, vamos lá, a gente sabe que é um pouco... Não, mas isso foi esse ponto aí, o fã de esporte, Bruno, né? Ele toca... Relembra. Porque o contrato do Dorival é até o final do ano. Sim. Não é que ele fez um contrato até o final do mandato do Sim, Landim. sim. O Landim tem o mandato dele se encerra em 2024. Sim. Então ele poder... Num primeiro momento, quando ele é contratado... Não, mas tá certo ser até o fim desse ano, eu acho. Não, daqui a pouco a gente vê. O que vai acontecer. Não, mas aí é que tá... Mas ele tá entregando, né? Acho que Sim, mas tendência... quando você passa um contrato de 6 meses para um treinador, do calibre dele, qual é a mensagem que você passa para o treinador? Olha, você está em observação. Sim, mostra. Se você não mostrar, eu vou te mandar embora. Eu acho que um treinador do calibre dele, pegar um contrato de 6 meses, eu acho pouco. Eu não sou empresário do Dorival, Sim, claro. Longe disso, entendeu? Eu achei ruim essa questão. Essa questão é ruim. Mas do jeito que vai indo, naturalmente, ele vai acabar renovando o contrato. Sem dúvida. A gente tá vendo aí os melhores momentos. Já a gente vai falar da sequência do Flamengo.